Olá, com vocês mais um programa delas aqui da TV Câmara Aracaju. Uma ação da Câmara Municipal de Aracaju que tem como intuito desconstruir tantas injustiças de gênero. Hoje temos como convidada a Lenaíla Soares, ela que é bacharel em Direito e mãe. O tema dessa edição é sobre a busca pelo ensino especializado nas escolas dentro da individualidade do aluno. A inclusão de crianças com autismo nos sistemas de ensino desafia escolas públicas e privadas. E ainda existem escolas que não apresentam uma estrutura adequada ou a presença na sala de aula de um profissional especializado para apoiar o desenvolvimento de crianças com necessidades especiais da forma individualizada. Lenaíla, diante dessa luta de inclusão no ensino, com base na sua experiência enquanto mãe, fale um pouquinho sobre essa complexidade e tudo que você viveu até agora para inserir Gabriel. Eu vou falar num ponto-chave, que é o atendimento educacional especializado, certo? E o que seria esse atendimento educacional especializado? É um serviço que a educação especial oferece, certo? E o que é que ela abrange? Ela abrange uma educação, além de especializada, ele vai promover o acesso, a participação e a inclusão do aluno em sala de aula em toda a sua vida escolar. Então, as barreiras que nós, pais, enfrentamos nesse mundo, nessa complexibilidade que você me perguntou, é justamente a aplicação desse ensino especializado, né? Essa ausência e as barreiras que as escolas, tanto a pública como a particular, impõem para a gente para poder implementar esse tipo de ensino. Existe uma lei recente, eu acho que de 2 anos, é recente, não me recordo agora quanto tempo tem, que exige que seja disponibilizado um profissional especializado para crianças com essas necessidades especiais, tanto para autista quanto para TDAH, enfim, tem algumas, Sim, tem. Né, com alguns transtornos. Só que a gente sabe que na prática isso não acontece. Não. Né? Quando você vai matricular, já é um processo enorme para que a criança seja aceita. E depois que a escola aceita a criança, ainda tem um processo de inclusão com os colegas. Sim, né? que é árduo, muito árduo. Sim, que eu acho que é o que é pior, né? Sim, quando o atendimento educacional especializado, ele é justamente tudo isso. Porque além do professor que precisa estar em sala de aula, precisa ter um conhecimento, precisa de uma especialização, esse atendimento educacional especializado, ele vai proporcionar uma equipe especialista, porque além de ajudar essa interação do professor e aluno e os demais alunos em sala de aula, ele também vai ter profissionais qualificados para poder auxiliar em tudo, no ensino, na interação do aluno, quando o aluno tiver crises que pode acontecer, na dificuldade do professor ter com o aluno que tem deficiência em sala de aula, com o aluno que não tem deficiência. Então, quando eu falo que o ponto-chave é o atendimento educacional especializado, é justamente isso, porque ele abrange tudo isso. Nele, ele vai montar uma estrutura na escola, vai fazer com que a escola crie essa estrutura multifuncional, que nessa estrutura multifuncional, não só o professor especializado, mas com uma equipe especializada para trabalhar com o aluno dentro e fora de aula. Sim. Entendeu? O que seria essa educação especializada? Esse ensino especializado, não é isso? Isso. É um ensino especializado e diminuir as barreiras que os alunos com deficiência têm na escolarização. Tipo, igualar o ensino? Sim, a instituição de ensino, tanto pública como particular, ela tem o dever de proporcionar, assim que tem um aluno com deficiência em sala de aula, o dever de montar o PEI. O que é o PEI? É o Planejamento Escolar Individual, porque nele o professor vai ter acesso à dificuldade individualizada de cada aluno, desse aluno com deficiência. E quando eu falei sobre o atendimento educacional especializado, ele também não é somente, ele fica só inclusivo para o autista, ele vai para todos alunos, todos crianças e jovens alunos com deficiência, seja qual for, com alunos com transtornos globais de desenvolvimento, com alunos que têm super habilidades e superdotação. Então, ele abrange um todo, ele não só fica especificado para o autismo. O professor é aquele que ensina e que ministra aulas. E com base na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, de 2015, é necessário que o professor também saiba quem é seu aluno e como acolhê-lo. Você, enquanto mãe, eu queria que você comentasse sobre essa realidade, né? Que você ainda se depara com esses desafios, mesmo ele sendo já adolescente, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação. Muito complexa, porque quando falamos sobre o ensino particular, né? A gente sabe que
Quando um profissional vai trabalhar numa instituição particular, chegando lá, a escola já oferece a estrutura, já oferece o ensino pedagógico que é para ser utilizado em sala de aula. E muitas vezes dificulta até o professor poder fazer algo a mais. Mas só que dá para se fazer. É difícil? É, mas dá para se fazer. Então, quando eu falei sobre o P, que é o Planejamento Educacional Individualizado, é justamente por conta disso. Quando existe esse planejamento, então vai facilitar a vida do professor em sala de aula para poder fazer as atividades adaptadas, produzir as provas adaptadas conforme cada aluno na sua necessidade. Para a gente, pais, é uma tarefa tão árdua, porque você tem que cobrar, você tem que questionar, você tem que exigir, mas você tem que ter harmonia entre a escola. Aí você imagina... Você não pode criar um mal-estar, né? Aí você imagina, você falou sobre a lei recente, né? E além dela, nós temos diversas. Primeiro começa pela Constituição, que ela fala e nos garante a educação para todos, né? Vem a de inclusão, vem das diretrizes da educação, vem tantas leis que garantem o ensino especializado, que garantem o tutor, como você falou sobre o professor auxiliar, que a gente chama de tutor ou professor auxiliar, em sala de aula para poder ajudar o professor e ajudar o aluno com deficiência, seja ele autista ou qualquer outra deficiência que tem em sala de aula. E mesmo assim, com todas essas leis em vigência, mesmo assim, nós pais temos essa dificuldade de sempre estar ali, questionando, cobrando, exigindo, e manter a harmonia entre pai, mestre, direção, coordenação da escola. Pessoas com autismo precisam seguir uma rotina como qualquer outra pessoa e levam um tempo para conseguir criar vínculos com outras pessoas. Como é que tem sido essa relação com colegas de turma do seu filho em saber e lidar com os espaços que ele precisa? De fato, Gabriel, assim, a rotina dele é toda organizada, inclusive o guarda-roupa dele vem do acordar até eu dormir, vem absolutamente tudo que ele vai lá. Quando acorda, vai grifando tudo que ele vai fazendo. E para tudo que ele faça, ou para tudo que ele venha fazer, é necessário que eu sente e converse diversas vezes até ele aceitar e entender aquilo que eu estou conversando e passando para ele. Se, por exemplo, ele chegar aqui e você quiser dar um beijo, um abraço, ele vai resistir porque ele não gosta. Ele tem que primeiro pegar uma familiaridade com você, pegar confiança para poder você fazer isso. Aí é justamente em sala de aula. Ele tem quase nada de amigos, é muito pouco. Mas sempre tem um ou outro que ele consegue, do modo dele, né? Socializar. Conversar, socializar, brincar, né? Ele gosta muito de jogos, então quando tem um coleguinha que também gosta de game, que leva o celular também, que fica na hora do intervalo jogando, aí ele já consegue ter essa aproximação. Inclusive eu tenho duas situações que aconteceu. Uma foi, a primeira foi no colégio anterior, que a professora resolveu fazer uma dinâmica em sala de aula e dividiu as turmas em duas equipes. E ninguém convidou ele, ninguém chamou ele, então como ele ficou para o final, a professora pediu para ele ir para uma determinada equipe. E uma coleguinha disse, não quero que Gabriel venha porque ele não vai saber responder. Então, quando ele chegou em casa, aí ele me convidou para ir no quarto, que a gente sempre conversa no quarto. Ele disse, está aqui, mamãe. Aí com a voz embargada, com os olhos cheios de lágrimas, me contou isso que eu acabei de dizer. Na hora para mim foi horrível, né, assim. Mas tentei segurar e automaticamente já comecei a mostrar a ele a capacidade dele, porque nessa época que ocorreu isso, ele se colocava muito para baixo. Ele tinha quantos anos? Isso, deixa eu ver, no ano... Era criança? Ele tinha seus 14, de 13 a 14 já era anos. Já era adolescente, 13 a 14 anos. Então, automaticamente, eu já comecei a mostrar a ele que ele tem capacidade. Por exemplo, eu peguei o celular dele e abri meu notebook e comecei a mostrar os jogos que ele joga, né? E questionei a ele, como você conseguiu? Quem foi que te ensinou? E ninguém ensinou a ele, ele aprendeu sozinho. E os jogos, as falas são todas em inglês. Como ele consegue saber onde é para entrar, para sair, para desviar, para montar, para destruir, entendeu? Para criar. Então, foi sozinho. Então, ele tem capacidade, ele consegue. E ele me questionou, mamãe, eu sou burro. Então, aquilo ali na hora me travou, né? Mas hoje, graças a Deus, com todo o tratamento que a gente vem fazendo com ele, com a equipe médica que ele tem, né? E
constantemente, porque não basta ter o tratamento. Tem que reforçar e validar, né? Reforçar em casa, principalmente, né? Então, sempre constantemente, todos os dias, eu vou mostrando a ele a capacidade que ele tem e que ele pode conseguir muito mais do que hoje ele tem conseguido evoluir. E a outra situação é uma situação muito boa. Agora, recente, teve o plantão pedagógico, que é a conversa entre pais e professores, nessa atual escala que ele está hoje. E eu percebi que, enquanto eu ficava em determinadas filas para falar com alguns professores, tinha uma mãe que sempre também estava na mesma fila e estava acompanhada de das duas filhas. Aí eu abordei ela e questionei se uma das meninas estudava, qual série fazia lá no colégio. E ela me disse que era o primeiro ano, sei que é onde a série de Gabriel estuda. Aí eu disse, nossa, meu filho então estuda com você. Aí ela me questionou quem era, eu falei que era Gabriel. Aí ela tomou uma surpresa, né? E aí ela disse, mãe, é aquele menino que eu sempre falo. Aí a mãe dela disse, olha, minha filha sempre chega em casa falando do seu filho. Quando ela consegue uma resposta dele, um oi dele, ela chega toda feliz, ela sempre fala dele e tal. Aí aquilo me embargou de uma forma que não tem preço, não tem nada que pague, né? Aí acabei fazendo amizade com a menina, parabenizei ela, porque uma jovem de 15, 16 anos, qual a intenção de conversa, de amizade que ela quer? É outra. Né? A conversa desses jovens são outras na atualidade de hoje. Então, ela querer fazer questão de dar um oi, de dar um bom dia, uma boa tarde, a outro jovem que está lá no canto, que não gosta de socializar, que não gosta nem de responder um oi, é difícil. Então, para mim, isso foi muito, contou muito. Né? Aí são essas duas experiências que eu posso dizer no momento por agora. A ruim primeiro e essa última muito boa. A minha filha, ela tem 9 anos e ela me contou, agora quando voltaram as aulas, ela me contou que, mamãe, tem um amigo novo, que ela era de outra turminha e acabou indo para a turminha dela. E eu tô muito triste, falou uma amiguinha, com essa amiguinha, porque ela tá sendo gordofóbica aí falou o nome do menino. Aí eu, na hora, eu até comentei com o pessoal aqui do trabalho, falei, eu me espantei com uma menina de 9 anos falar, né, gordofóbica e tal, aí eu, o que foi, Malu? Me conte mais. Aí ela... O linguajar como já está, né? Aí eu falei, me conte mais. E aí ela falou, ela disse que ele é gordo e que ele é burro e que isso, e que eu não gosto que ela faça isso. Eu disse a ela que isso era horrível. E aí falou e tal. E aí eu falei, e aí uma das coisas que foi essa questão de burro, ela respondeu pra amiga, ele não é burro não, é porque cada um aprende de um jeito e cada um tem um tempo. Porque ele é o último a terminar as atividades, sim, né? Sim. E aí isso acabou se repetindo em algumas situações e ela falou pra mim que isso estava incomodando muito. Aí eu falei, converse com a professora, né? Lá na escola tem uma psicóloga e converse com a tia. Explique para ela isso, que você está incomodada, que você quer ajudar, que você está vendo que ele não está, né? E aí ela fez isso e ajudou o amigo. E a professora, como uma maneira de fazer uma intervenção na turma, pediu para que quem fosse terminando a tarefa antes ia ajudando, ia sentando ao lado de uma das crianças para ir auxiliando. Que ia auxiliando. E nesse processo, eu acabei me aproximando da professora, né? Uhum. Falei com a professora. A minha filha, ela está num processo de investigação de TDAH. E eu tenho. Então, possivelmente ela tem. Sim. A gente está só vendo a questão de espectro e pegando um diagnóstico que é super difícil, né? De conseguir. Não é só um profissional que diagnostica, né? É um processo. É uma conjunção de todos, É um processo enorme. E ela falou pra mim, mãe, eu não quero ficar ajudando ele o tempo todo, porque eu também sou uma das que termina depois. Ou seja, ela também tem dificuldade. Ela tem. E aí eu conversei com a professora falou, Marta, essa turma é uma turma muito, muito, muito difícil de trabalhar, porque é uma turma de 14 alunos, e desses 14 alunos, metade tem necessidades especiais. Nossa. E aí, quais são essas necessidades especiais, né? Um tem apraxia de fala, um tem suspeita de TDAH, um é autista, o outro, enfim, né?
E aí, na hora que ela falou, eu fiquei... E é uma turma que desobedecem, bagunçam, né? Porque imagine, cada um com uma necessidade. E aí eu fiquei muito pensativa com relação a isso, e uma das mães de uma criança atípica falou pra mim que estava preocupada com a bagunça, que não estava aprendendo, que o filho não estava aprendendo e tal. E aí eu falei... eu ouvi e levei para casa isso e fiquei pensando que como é bom, como essa turma difícil vai ser bom para essa metade de crianças atípicas. Sim. E para as típicas também, porque vão crescer num universo entendendo que tem As um monte de diversidades. diferença, né? E mesmo as que tiram 10 em tudo, as que terminam rápido, as que têm digamos, uma habilidade maior, elas vão acabar compreendendo que elas precisam respeitar o espaço do outro, né? E aí eu acabei dando uma relaxada e durante esse primeiro semestre eu já pude observar a autoestima da minha filha já melhorando. Que bom. Porque ela já entendeu que cada um é realmente do tempo, que o fato dela não ir bem em matemática, ela vai bem em português, que ela não precisa tirar 10, que ela, né, enfim, que ela tem outras 1000 qualidades. E a gente vai acaba tirando essas lições, né, assim, com os desafios que a maternidade e que a vida de mãe atípico oferece. E acho que a gente ainda tem um caminho muito grande, né, para falar, assim, para trilhar sobre a educação. Muita. Né? Até enquanto estivermos aqui, sempre vai existir. Agora, é interessante você falando porque os pais atípicos buscam inclusão. E os que não são, se preocupam, por exemplo, a criança menor, o meu já é um jovem, né, adolescente, mas Gabriel tem dificuldade na fala. Então já aconteceu com o dele mais novo, de pais, mães não quererem que o filho brinque com o Gabriel, porque vai dizer, vai falar errado. Meu filho está falando errado igual a Gabriel. Começa a afastar. Sim. Isso é ruim. E claro que a criança menor não tem entendimento e ela vai acabar consequentemente aprendendo a forma que aquela outra criança está falando errado. Ok. Só que aí é onde os pais devem se conscientizar, tanto os típicos como os atípicos. É necessário essa inclusão, é necessário esse envolvimento de ambos para, primeiro, compreender a diversidade que existe e para aprender o respeito e, consequentemente, o amor. Isso, a empatia, né? Sim. Que eu acho que a empatia acaba salvando Porque há muitos pais e muitos colégios, principalmente esses colégios particulares, os famosos, né, do estado, fora do estado, nacionalmente, eles focam o quê? Notas. Porque eles querem ficar no ranking ali porque as melhores notas vão ser o destaque em vestibular. Então, a projeção deles é que eles construam alunos para o vestibular e tirar notas 10. Mas eles não focam na construção do aluno para a vida. E a gente tem recentes casos, né, de adolescentes que se suicidaram porque não conseguiram alcançar 10, né? E acho que essa coisa de trabalhar a empatia, trabalhar esse olhar de respeito e tal, até para as crianças e pais e mães típicos, entender que essa convivência ela é rica, né? Sim. Extremamente rica. Sim, e necessária para eles. Muito necessária. Imagine que a dificuldade da minha filha de tirar um 10, mas seu filho tira 10 em tudo. Então, para ela, é tudo muito fácil. Sim. Quando chegar lá na frente, que ela não encontrou dificuldade, como é que vai ser essa relação dela qual a estrutura, com a vida? Qual a estrutura, qual a experiência, qual a bagagem que ela tem para poder lidar com essa diversidade. E aí, muitas dessas crianças, quando viram adolescentes, quando ficam mais velhos, não sabem o que fazem da vida, porque não encontraram essas dificuldades, né? Não. E isso é uma coisa que eu venho pensando e não foi bastante. Ensinada a ter não foi ensinada a ter o respeito. Não foi ensinada a pensar que a vida não é nota, porque a vida não é nota. Não, de fato e definitivamente a vida não é nota. As crianças bem-sucedidas, os adolescentes bem-sucedidos não necessariamente serão adultos bem-sucedidos. A vida é muito maior que nota de escola. A vida é... Acho que nota de escola, acho que nem devia existir prova. Né? Devia existir uma outra forma de avaliar. Mas não vou ser o que vou mudar, né? Enfim, enquanto houver essa... Acho que isso ainda vai evoluir.
Até porque Eu espero que sim. a habilidade de um não é a habilidade de outro, e a gente sabe disso, né? Mesmo para as pessoas típicas. E eu digo sempre para minha filha, veja, ninguém é bom em tudo. Não, Né? absolutamente Independente de transtorno, enfim. De ter ou não ter. Ninguém é bom em tudo. Sim. Né? Acho que essa é a reflexão. Olha, agradeço muitíssimo a sua presença. Foi um papo maravilhoso. E acho que pensem nisso. Pensem nessa coisa de que se o seu filho não é atípico, o seu filho é típico, o seu filho não tem nenhum transtorno, não tem nenhuma questão como essa, mas pense que o universo, né, que o mundo não gira ao redor de quem é como ele, né? E são essas diferenças que ensinam. E tem muito a ensinar, né? São essas diferenças que transformam em seres humanos bons, melhores, né? Melhores. E é isso que salva o mundo, né? E o que precisamos, que melhora. é o que precisamos. É o que precisamos, é verdade. Muito obrigada, seja muito bem-vinda, volte outras vezes. Eu que agradeço, Marta, pelo espaço, pela escuta e pela abordagem do tema, que nós pais precisamos tanto dessa escuta, desse acolhimento. Sim. E de sempre estar dialogando, é a necessidade disso. Obrigada. Nada, eu que agradeço.